Bom dia, irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês nesta manhã de domingo, tá certo? Estamos em mais uma escola bíblica virtual e no dia de hoje nós vamos iniciar alguns estudos ligados à perspectiva da diaconia. Enquanto nós não voltamos e nossa revista não volta à tona, nós vamos trabalhar alguns temas ligados ao serviço, à diaconia, ao serviço da igreja. Tá bom, irmãs e irmãos? Vamos iniciar nosso canal dominical com um louvor. Vamos ouvir agora pelo nosso irmão Moisés. Deus os abençoe. Estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então iniciar nosso estudo, mas antes eu queria convidar você a orar comigo. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, queremos pedir Tua bênção para o estudo dessa manhã. Que possamos, nesta manhã, pensar um pouco a respeito do serviço. Que a Escritura Sagrada possa iluminar nossos caminhos para a compreensão do Teu querer. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.
Então vamos falar sobre diaconia. Esses momentos em que vivemos, que exige fala de serviço, fala de doação, fala do cuidado do outro. Vamos pensar diaconia nessa perspectiva. Vamos olhar para o significado da palavra diaconia e as implicações desse significado na vida da igreja, na vida de homens e de mulheres. Então, eu queria, antes de mais nada, trazer alguns esclarecimentos. Durante muitos anos, pensar diaconia foi colocado numa perspectiva puramente institucional. Diaconia como elemento, função de quem exerce o diaconato, o oficial, o diácono, a diaconisa, ou a diácona, como alguns chamam, o papel que esses exercem dentro da igreja. Então, a diaconia ficou ligado basicamente a essa perspectiva de um serviço local. Não uma preocupação mais ampla, não uma preocupação com o serviço da igreja, a vivência da igreja no mundo. Então, visitar um enfermo, dar uma cesta básica, cuidar da manutenção, da ordem do templo, era a função da diaconia. Muitas vezes, uma leitura teológica feita por algumas comunidades, e ainda em algumas igrejas é assim, um ofício masculino, como são os ofícios interpretados por boa parte das igrejas, principalmente as igrejas mais conservadoras, um ofício tipicamente masculino, porque os ministérios da igreja só são exercidos por homens. Muito bem, vamos pensar a diaconia numa outra perspectiva, nessa perspectiva bíblica teológica. É o Novo Testamento que nos apresenta o ofício do diaconato e nos traz a raiz da palavra diácono, diáconos, nos traz a raiz diacon. Essa palavra, essa expressão, essa raiz, ela aparece 37 vezes no verbo diakonein e no substantivo diaconia 34 vezes no Novo Testamento. Aquele que exerce a diaconia, então o substantivo diaconia, que é o diáconos, aparece 30 vezes. O verbo significa servir, no sentido mais amplo. E aí eu queria convidar vocês para abrir a escritura em Lucas capítulo 8, versículo 3. E aí a gente vem aqui para Lucas capítulo 8, versículo 3. E vamos encontrar a aplicação desse versículo. Diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Lhe prestavam assistência, serviam com seus bens. Estavam ao serviço com seus bens. Aqui refere-se às mulheres que assistiam, que investiam, inclusive financeiramente, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 25, 44, este verbo, diaconia, também vai aparecer. Mateus, capítulo 25, versículo 44. Mais um pouquinho só, Mateus 25, 44. Assim nos diz. Eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo, preso, e não te assistimos, e não te servimos, e não praticamos diaconia? Aqui é o sermão profético de Jesus Cristo, quando ele fala dos últimos dias. Então, esta ideia da diaconia como serviço, o verbo, então esse verbo diakonein, aparece como a ideia do serviço, prestar assistência, estar à disposição, cuidando, prestando assistência ao outro. Em Atos, capítulo 6, versículo 1, nós encontramos mais uma variação dessa expressão diaconia. E Atos 6, vocês sabem, é o texto que vai trazer a origem do ministério diaconal. Então, Atos 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, na assistência diária, na diaconia diária, no serviço diário. Então, a ideia de diaconia traz a ideia do serviço, do prestar a assistência ao outro. Em Lucas 22, quando é narrada a última ceia de Jesus Cristo, se apresenta a ideia daquele que com quem serve. E a expressão é rodiakonon, tá certo? E aí eu queria convidar vocês também a abrirem Lucas 22, 27. Tá bom? Lucas 22, 27. Para a gente poder olhar essa expressão. Veja lá, Lucas 22, 27, a expressão é assim. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Por meio de vós, eu sou como quem serve. Eu sou o diácono, eu sou o que está a servir, o que está a prestar assistência. Então, irmãs e irmãos, diaconia não implica em poder cultico, muito menos em privilégios ou exclusividade. A diaconia está, na expressão diaconia, está implícita a ideia do serviço, está implícita a ideia do prestar a assistência, está implícita a se colocar à disposição, não só à comunidade toda, não só a toda uma comunidade, mas também às pessoas específicas. Em Efésios 4:12, nós lemos assim, falando dos dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, diaconia, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais também são utilizados para serviço, para diaconia. Então, vejam que a ideia de diaconia ela se amplia. Ela vai desde o serviço, prestar assistência com os bens, como as mulheres faziam no ministério de Jesus Cristo, vai a ideia de você servir às mesas, servir ao outro, a ideia lá de Jesus Cristo em Lucas, quando ele fala na Santa Ceia, a ideia da assistência diária no dia a dia. Então, as viúvas, os helenitas reclamavam que as viúvas deles eram esquecidas em relação à dos hebreus. Então, na assistência diária, no serviço diário. Então, diaconia tem a ver com o serviço, tem a ver com o estar a servir ao outro, inclusive para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons também são usados para o serviço. Então, a diaconia aparece como um serviço ao outro, um serviço à comunidade como um todo. Então, percebe-se que o diaconato é um ministério. O diaconato aparece na Escritura Sagrada, em Atos 6, versículo 2, como uma vocação, como um serviço. Quando o texto de Atos 6 refere-se às diaconisas, às viúvas helenitas esquecidas, então os apóstolos dizem, então vamos escolher dentre vocês homens que possam prestar esse serviço, o serviço do cuidado. E aí a palavra, a ideia da diaconia vai aparecer como uma vocação. Vejam o texto de Atos 6:2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, para cuidar, para fazer o serviço diaconal. Mas, irmãos, escolhei de vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, de sabedoria, dos quais encarregaremos esse serviço. Que serviço? Encarregaremos a diaconia, encarregaremos o servir às mesas, encarregaremos o cuidado do outro. Então, a ideia do diaconato aparece como um ministério. Inclusive, a palavra ministério na Escritura é traduzida com a palavra diaconia. A ideia de ministério é o serviço, é o estar à disposição do outro. Ministério é cuidar, ministério é servir ao outro. Então, nós podemos dizer que nós temos o ministério da palavra e o ministério do cuidar do outro, o ministério da palavra
os apóstolos a esse ministério dedicar, o serviço da palavra, servir ao outro com a palavra, com o ensino, com a escritura, e o serviço às mesas, o cuidar do outro, a assistência. E aqui nós temos os dois pilares da Igreja de Jesus Cristo. O ensino, didascalia, e a diaconia, o serviço, o servir às mesas. Ambos ministérios, ambos serviços, o serviço do ensinar e o serviço do cuidar, da assistência. Dois pilares, dois sustentáculos da igreja. Então, é preciso entendermos que diaconia não é apenas o exercício institucional. A diaconia é o exercício do servir ao outro, do prestar assistência ao outro. É esta a ideia de diaconia que aparece na Escritura Sagrada. Diaconia refere-se a todo um serviço prestado a Deus, ao ministério prestado a Deus como um todo. Por isso é preciso entendermos, irmãos, que diaconia é missão da igreja. A diaconia tem que ser percebida como esse ministério, não exercido por um grupo de pessoas especificamente, o caso de Atos foi um caso específico, mas para toda a igreja. Veja em Atos 11, quando a igreja, os irmãos da Judéia passam por uma grande fome, em Atos 11, vejam o que nos relata o versículo 29 de Atos 11. Os discípulos determinaram mandar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, cada um conforme pudesse. Percebam. Determinar ajuda aos irmãos da Judéia. Serviço, cuidado. Então, vamos pontuar mais uma vez os dois pilares da igreja. A didascalia, o ensino, e a diaconia, o cuidado, a assistência ao outro. Tanto o ensino, a proclamação da palavra, deve ser feita por todos os membros da igreja, quanto a diaconia, o serviço, o cuidado ao outro, a assistência, deve ser feita por toda a igreja. Então, como é que eu ensino a Escritura? Estudos bíblicos, oração, discipulado, testemunho de vida. Assim eu ensino as pessoas a conhecerem a Cristo pela palavra. Como eu pratico, como eu exerço a diaconia? Cuidando do outro, visitando hospitais, cuidando das pessoas mais necessitadas, consolando, indo visitar, estando ao serviço do outro em todas as perspectivas. Então, diaconia é serviço de assistência, de cuidado, de estar ao lado do outro. Não é uma função apenas de segmentos de pessoas da igreja, mas de toda a igreja. Da mesma forma que a didascalia, o ensino, não é função exclusiva do pastor e dos presbíteros, mas de toda a igreja. Juntando o ensino com a diaconia, com o serviço, com o cuidar do outro, nós temos o ministério da igreja, o ministério de Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 23, nós encontramos a seguinte expressão: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando o evangelho, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. A cura em Jesus aí entra a perspectiva da assistência, do cuidado, do ouvir, do estar ao lado. Então, a diaconia estava presente no ministério de Jesus como um ensino, a pregação. Então, percebam, são os dois ministérios basilares da igreja: ensino e serviço, cuidado ao outro. Como nós temos praticado a diaconia? Essa é a minha pergunta de hoje. Como temos praticado a diaconia? Que possamos pensar, refletir sobre isso. E assim nós vamos, nos próximos domingos, voltar a esse tema, voltar ao exercício diaconal.
Deus nos abençoe, irmãs e irmãos, e possamos ter um domingo de bênção e mais bênção. Vamos ouvir mais um louvor que o irmão Moisés preparou para a gente? Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém. Glória a Deus. Lembrando, irmãos e irmãs, que nesta noite nós teremos culto, tá bom? Então, às 6 horas vai estar disponível no canal do YouTube o nosso culto com louvor, com a proclamação da palavra, leitura bíblica. Então, hoje nós teremos culto às 18 horas, vai ficar no YouTube, os irmãos poderão acessar a partir desta hora, tá bom? Vamos orar nesse instante. E eu queria aproveitar e pedir a você, lá no YouTube, se você se inscrever no canal e clicar num sinozinho que tem do lado, nas notificações, toda vez que eu mandar um vídeo da igreja para vocês, vocês vão receber a notificação que chegou um vídeo novo, tá bom? Então, eu mando aqui no WhatsApp da igreja, sempre eu mando o nosso aviso, mas a inscrição com o sininho, com as notificações, ajudam a avisar vocês quando foi colocado um vídeo novo, tá bom? Então, é mais uma forma de vocês lembrarem de que os vídeos estão no ar, ok? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela manhã de domingo, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Nos ajuda a praticarmos a diaconia, tanto quanto Jesus praticou conosco, nos ouvindo, cuidando de nós, nos curando, estando sempre ao nosso lado. Que nós, igreja, possamos entender a importância do ministério diaconal. Dá-nos um domingo de bênção e de paz, e que à noite possamos juntos, mais uma vez, estarmos ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Até mais tarde, irmãos. 18 horas estaremos no ar com mais um culto para a glória do nosso Deus. Até a próxima.